Que bom que você clicou nesse vídeo. Deus quer falar com você, então preste atenção no devocional de hoje. Eu me chamo Camila Antoniazzi, fico muito feliz que você retornou novamente aqui para esse canal. Se é a primeira vez que você chega, convido você a inscrever-se. Aqui eu compartilho o devocional e palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre Jesus, a razão de nós não desistirmos, de continuarmos, aquele que nos sustenta, aquele que nos ama, aquele que nos transforma. E o versículo do dia de hoje encontra-se no livro de João, capítulo 3, versículo 14, diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Espírito Santo de Deus, essa é a palavra que o Senhor reservou para o dia de hoje. Eu peço, Pai, que o Senhor venha falar conosco com clareza, nos dê discernimento, direção, visão do que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoe-nos e conduza-nos segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. O versículo do dia de hoje são as palavras que Jesus estava falando a um homem chamado Nicodemos, o qual no livro de João, capítulo 3, versículo 1, diz que ele era fariseu e príncipe dos judeus. Ele era um homem influente, religiosamente e politicamente. E aqui no versículo 2 diz que este foi ter de noite com Jesus. Ou seja, ele foi procurar Jesus na noite. Provavelmente ele não queria ser visto conversando com Jesus, pois Jesus não era bem visto pelos fariseus. Mas na conversa que está aqui relatada nessa passagem, nos mostra que Nicodemos reconheceu que Jesus vinha da parte de Deus e foi perguntar algumas coisas ao Senhor. E Jesus começou a instruí-lo acerca do novo nascimento, acerca do reino de Deus. E no versículo que eu li diz, E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nesse versículo, Jesus está citando a palavra de Deus, que encontra-se no livro de Números, capítulo 21, a partir do versículo 4, que fala sobre a serpente de bronze. Mas por que Jesus começou a citar a palavra para Nicodemos? Porque Nicodemos era um conhecedor da palavra. Na época de Jesus não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento, que é a partir do livro de Mateus na Bíblia, aqui tem algumas pessoas que não sabem, por isso eu vou explicar. A Bíblia é composta por vários livros, do qual, alguns livros são o Antigo Testamento, que são os livros que existiam na época de Jesus, e o Novo Testamento, que foi escrito a partir da vinda de Jesus, que os apóstolos vieram a escrever. Então, hoje em nossas mãos nós temos tanto o Antigo Testamento como o Novo. Mas naquela época Nicodemos conhecia a passagem que Jesus começou a citar. E o que é essa serpente de bronze? Por que Jesus falou, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado? Porque nesse livro de Números fala sobre a serpente de bronze. A palavra nos relata um momento em que o povo de Deus começou a reclamar e murmurar para Moisés, dizendo que eles tinham sido tirados do Egito, ou seja, da escravidão, para morrer no deserto, porque não havia pão, não havia água, e que eles detestavam essa comida miserável, começaram a murmurar e reclamar. E no versículo 6 do capítulo 21 de Números diz que então o Senhor, ou seja, Deus, enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você.
Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E Deus disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Então Moisés fez como Deus mandou, essa serpente de bronze, e colocou ela num poste. E quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para essa serpente de bronze, permanecia vivo. Aqui nós vemos que Deus abomina a murmuração. E Ele espera que nós venhamos a confiar plenamente nele. E essas pessoas, elas colheram o fruto do seu pecado, elas começaram a murmurar e reclamar contra o Senhor e contra Moisés, que tinha sido um homem levantado por Deus para tirar aquele povo da escravidão. Deus levantou um homem para libertar o povo e esse homem começou a ser maltratado e maldito pelo povo. E por isso Deus enviou essas serpentes venenosas e muitas pessoas morreram por conta dessas serpentes. Mas aqui mostra que Deus ele também reconhece quando nós o buscamos e pedimos perdão. E daí o que o Senhor aqui nessa situação fez? Falou: Moisés, faz então uma serpente de bronze. E quem for picado pela serpente, mas olhar para essa serpente de bronze, vai ser curado. Aqui o Senhor estava exercendo a fé nele. Aqueles que crescem no Senhor, aqueles que olhassem para a serpente, que fossem obedientes em apenas olhar, seriam livres da morte. E daí o que tem a ver com o versículo do dia de hoje, né? Por que eu estou explicando tudo isso? Porque isso vai fazer total diferença na nossa vida, na nossa caminhada com Jesus e principalmente a diferença entre a vida e a morte. Não falo vida e morte de corpo porque o nosso corpo está se desmanchando, está se desfazendo. É uma realidade que todos os dias, quando olhamos no espelho, enxergamos, né? O nosso rosto se desmanchando, nossa pele se enfraquecendo, nossos cabelos embranquecendo. Mas estou falando aqui de vida eterna ou morte eterna. E Jesus estava falando sobre isso com aquele homem conhecedor da palavra. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, ou seja, quem fosse picado por essa serpente olharia para a serpente de bronze e ficaria vivo, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Todos nós fomos picados, né? Vamos falar assim de uma forma lúdica. Pelo pecado, todos nós já nascemos no pecado. O homem foi corrompido pelo pecado no momento que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. E a palavra diz que todos morremos, que a consequência, né, o salário do pecado é a morte. E Deus enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que olhar para Jesus, que foi levantado no madeiro, porque foi isso que aconteceu com Jesus. Quando ele foi crucificado, ergueram ele no madeiro. Crucificaram o Mestre, o Senhor, porque Deus permitiu, para nossa salvação. Para que todo aquele que cresce no Senhor Jesus tivesse vida, não morresse mais. Importa que o Filho do Homem seja levantado em nossas vidas. Você já levantou Jesus na sua vida? Você tem Ele como seu Senhor e Salvador? Se você tem, você precisa permanecer com os olhos fitos nele para que você não morra. Porque todos os dias o pecado vem bater a nossa porta, as situações vêm para nos afastar de Deus e aqui cada pessoa é tentada numa área. Mas se nós pararmos de olhar para Jesus, morremos. E a palavra nos diz que é Ele que nos limpa e nos purifica de todo pecado. E eu vejo quantas e quantas coisas eu venci em Deus, porque eu permaneci olhando para Jesus, porque eu não desisti. Porque se eu olhasse para mim, eu pararia. Aí vou dar um exemplo tão simples, mas tem coisas muito mais graves. Mas, por exemplo, mentir. Logo que eu conheci Jesus, como todos aqui, nós chegamos cheios de pecado, não tem outra palavra. Pecado é errar o alvo, todo errado, fazendo tudo errado.
E eu lembro que, como muitos, eu mentia, mentirinhas, nada demais. Mentirinhas assim, socialmente aceitas. Por exemplo, no trabalho, se a minha chefe falasse assim, Camila, disse que eu não tô, eu ia mentir pra ela dizendo que ela não tava, mas quando eu comecei a conhecer a palavra, entendi que mentir desagrada a Deus, que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Eu entendi que eu não podia mais nem fazer essas mentirinhas socialmente aceitas. E teve um dia que eu menti, uma mentirinha desse tipo, e quando eu me deitei, o Espírito Santo me incomodou até eu ir reconhecer o meu erro e dizer que o que eu tinha falado não era verdade, que a verdade era assim, assim, assado. E claro, é horrível fazer isso, né? Mas o santo remédio, porque eu aprendi. Aprendi que se eu mentir, vou ter que resolver a mentira que eu fiz, eu vou ter que consertar. Só que assim, queridos, se eu olhasse pra mim, eu ia dizer assim, Deus, eu não tenho jeito mesmo. Ai, mentir, não tem mais solução pra mim. E eu ia parar, e quantas pessoas param na fé por conta disso? Ai, Deus, eu fiz isso de novo, eu pequei de novo, e não tem mais jeito pra mim. Se você parar de olhar pra Jesus, sim, você não vai conseguir mesmo. Mas você precisa continuar olhando para Jesus, crendo que é Ele quem faz na tua vida. E vai chegar um ponto de você errar e você não somente pedir perdão a Deus, mas você ir consertar o pecado que você fez, o erro que você cometeu, seja lá que tipo que for. Levante Jesus na sua vida e permaneça com os olhos fitos nele e confia de que ele está fazendo a obra na tua vida. Porque quando você pecar, quando você errar, o inimigo ele vai estar ali pronto para dizer: você não tem mais jeito, para você não tem solução, você fez isso de novo, você errou de novo e você vai na igreja, você não tem vergonha na sua cara. Gente, a acusação não vem de Deus, a palavra diz que quem nos acusa é Satanás, o nosso acusador. O Espírito Santo vai dizer: errou, te arrepende, tenta de novo, se esforça, vai consertar o erro. Vai lá, volta, junta as pedras, recolhe as palavras, pede perdão, não erra de novo. É isso, é sobre continuar olhando para Jesus que foi levantado no madeiro e não desistiu de nós, ele foi até o fim. Quem somos nós para desistir? Quando nós entendemos que Jesus deu a vida por nós, nos nossos piores dias, praticando as piores coisas, nós não damos a oportunidade do inimigo mentir dizendo que para nós não tem mais jeito, porque Jesus não desistiu. E daí eu te digo que certa vez o Espírito Santo me falou, quando tinha uma pessoa falando sobre algo que ela fez, que ela estava arrependida, enfim, mas não tinha como consertar, porque sim, queridos, tem pecados, tem situações, erros que vamos cometer que não tem como consertar. E essa pessoa estava tão mal e ela queria parar tudo, largar tudo, se sentindo assim, um lixo, né? E o Espírito Santo, ele me falou bem assim: Camila, se eu amei a fulana enquanto ela não era minha filha, sim, queridos. Tem pessoas que não são filhos de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Aí somos tidos como filhos e filhas de Deus. Então há pessoas no mundo que não são filhos de Deus. Eu, outrora, não era. Então, se eu amei tal pessoa enquanto ela não era minha filha, atraí ela com meu amor e ela tornou-se minha filha, que dirá agora que ela é minha filha? E aqui tem filhos e filhas de Deus que simplesmente estão achando que não tem mais jeito para elas. Quem é mãe e pai aqui vai entender, pensa em algo que o seu filho poderia fazer, que você iria virar as costas para o seu filho e não querer saber mais dele. Sim, existe, mas são pessoas atordoadas mentalmente, pessoas com algum problema, algum distúrbio, porque o normal é um pai e uma mãe abraçar aquele filho com todos os defeitos dele. Prova do que eu digo é que lá na prisão, na cadeia, há pais e mães indo visitar os seus filhos, filhos tidos como terríveis, abomináveis para a sociedade, mas um pai e uma mãe não abandonam os seus filhos. É isso, queridos, vou terminar esse vídeo, esse devocional,
Mas o principal que eu sinto que Deus está falando hoje é do tamanho do amor dele por você, por mim, por nós, né? Entenda que Deus te ama, não desista, olhe para Jesus. Ele foi levantado no madeiro. E erga ele na sua vida e deixa ele no lugar que ele tem que estar, que é em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O Senhor tem grandes planos para sua vida. Não desista, continue. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada por nos lembrar que Tu ergueu Jesus no madeiro, para que, ao olharmos para Ele, crermos no que Ele fez, venhamos a ter vida e vida em abundância, vida eterna, Senhor. Pai, que os nossos olhos permaneçam em Jesus. Tem pessoas aqui, Senhor, que estão me ouvindo e que estão pensando em desistir, tem gente até pensando em tirar sua própria vida. Em nome de Jesus, Espírito Santo, livra essa pessoa dos pensamentos mentirosos que têm atordoado a vida dela, em nome de Jesus. Espírito Santo, aqui me ouvindo, tem pessoas como Nicodemos, influentes, que tem te buscado na noite, que significa em oculto. Ninguém sabe que você está buscando o Senhor Jesus, mas Ele está falando com você. Receba-o como teu Senhor e Salvador, aleluia. Entenda que Deus tem planos grandes para a sua vida. Espírito Santo de Deus, que nós venhamos a te levantar todos os dias em nossa vida. Que não venhamos a negar quem Tu és para nós, quem nós somos em Ti. Perdoa-nos, Senhor, porque somos falhos, pecadores, murmurentos, Pai. Reclamamos, somos tão abençoados e reclamamos por tão pouca coisa. E Te agradecemos mais uma vez por Jesus, porque naquela época do povo, Senhor, no deserto, eles reclamaram, murmuraram, o Senhor enviou serpentes para matar aquele povo. Mas a palavra diz que Jesus aplaca a Tua ira, Senhor, porque Tu és santo. E Jesus aplaca essa ira sobre nós. Graças a Ti, Senhor, que enviou Jesus. Muito obrigada, Pai. Te agradecemos pela obra que o Senhor está fazendo na nossa vida. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor não deixa uma obra inacabada, o Senhor completa a obra, o Senhor está completando a obra em nossas vidas e na vida desse que está me ouvindo. Que o Senhor venha te animar nesse dia, que Ele venha te fortalecer, que Ele venha abrir o teu entendimento acerca da palavra dEle. Leia a Bíblia em nome de Jesus, coloca fome e sede, Senhor, nos corações aqui que estão me ouvindo para ler a Tua palavra e para buscar mais e mais em Ti. Oh, Senhor, que joelhos se dobrem e que milagres aconteçam no Teu nome, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Cuida do nosso lar, cuida da nossa família, cuida dos bens que o Senhor colocou em nossas mãos. Coloque em nosso coração um coração obediente e disposto a fazer a Tua vontade, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que bom que você ouviu essa mensagem até o final. Tenho certeza que você aprendeu, que o Senhor falou com você. Compartilhe essa mensagem com alguém. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito e querendo o Senhor. Até o próximo versículo.